Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 21. O Senhor Jesus aqui falando da igreja ou melhor, o Senhor Jesus contando a história de Lázaro e do homem rico. Ele diz que Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. A pergunta é: quando as migalhas iriam cair da mesa? Em que momento as migalhas iriam cair da mesa? Não há um momento certo, né? Mas só poderia cair migalha da mesa se houvesse alguém na mesa. Por exemplo, se a mesa estivesse vazia, como é que as migalhas poderiam cair da mesa? Não tem como. Então, para que as migalhas pudessem cair da mesa, havia necessidade de ter alguém na mesa, né? Se não tivesse alguém na mesa fazendo a refeição, as migalhas não iriam cair. É impossível que as migalhas caíssem da mesa se não tivesse ninguém na mesa. Então elas só cairiam da mesa se houvesse alguém na mesa. E isso nos faz pensar em algo interessante. Porque só cai porque tem alguém na mesa, né? Então, o Senhor Jesus ele fala sobre a mesa. Que muitos virão do Oriente e do Ocidente tomarão lugar à mesa. Então, a pessoa só cai da mesa ou só sai da mesa porque estava na mesa. Se a mesa estivesse vazia, alguém poderia sair da mesa se ela estivesse vazia? Não. Mas porque tem gente na mesa, existe a possibilidade de quê? De cair, de sair da mesa. É claro, se a gente for parar para pensar, quem deixaria a mesa onde está sentado Abraão, Isaac e o Senhor Jesus? Teoricamente ninguém. Mas nós temos que pensar, porque o mal ele não é burro, o diabo não é burro. Ele não é burro, ele não vai fazer com que a pessoa acredite com que ela saiu da mesa. Por exemplo, você acha que quem está longe, afastado de Deus, a maioria pelo menos, pensa que está nessa condição? Não. Primeiramente, tem gente que pensa que não pode cair. E esse pensamento que a pessoa tem de que não pode cair, ele só fortalece o mal. Porque já que ela pensa que ela não pode cair, então se ela cair, ela vai achar que aquilo não foi queda, ela vai achar que aquilo foi qualquer outra coisa menos queda. Só lembrando aquilo que falamos recentemente, a queda, o pecado em si, ele traz prazer e não dor. O que traz dor é as consequências que vêm depois. Mas voltando àquilo que estávamos falando, o diabo ele luta para que a pessoa não perceba que ela caiu. Né? Então, você vê, às vezes a pessoa caiu, às vezes a pessoa está caída. E não está percebendo, não está enxergando isso. Mas ela está caída. É como aconteceu com a igreja de Éfeso. O Senhor Jesus ele falou assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Essa igreja estava caída. Mas a pergunta é: eles pensavam que estavam caídos? Eles pensavam? Será? Não, por quê? Porque olha o que eles estavam fazendo. Trabalhar arduamente. Era uma igreja que estava trabalhando muito. Por que ela estava trabalhando muito? Porque ela pensava que ela estava de pé. Quer dizer, ela não pensava que havia um problema na sua condição espiritual. Ela pensava que havia um problema na condição espiritual dos outros. Então o que ela fazia? Ela trabalhava. Mas ela estava como? Caída. Sem perceber, sem enxergar, sem notar. Aí vem alguém e dá um alerta, como esse que está sendo dado agora. Aí vem o Senhor Jesus e dá um alerta. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caiu. Lembra de onde você caiu. Quer dizer, você não está de pé, você está caído. Foi isso que o Senhor Jesus disse à igreja. Que achava que estava de pé. Que não tinha percebido que tinha caído. Mas aí veio o quê? Os avisos. Aí vem um alerta como este que o Senhor Jesus deu. Como este que nós estamos dando agora. Mas se apesar de tudo isso, a pessoa escolhe continuar caída, a pessoa não se toca, não se atenta para o fato de que está caída, de que não está mais de pé, o que se pode fazer? Aí não se pode fazer mais nada. Porque se nem mesmo o aviso, o alerta é suficiente, o que vai ser suficiente? Ele falou que se não
se arrependesse, ele tiraria o candeeiro de lugar. Quer dizer, seria removida. Então a pessoa caiu. Recebeu o aviso, recebeu o alerta. Ó, você tá caído, se levanta. Você tá caído, se coloca de pé. Mas escolheu continuar caído, é removido. Foi o que aconteceu com Saul, foi o que aconteceu com Lúcifer. Caiu, certamente recebeu o aviso. Levanta, se conserta, se corrige. Mas escolheu fazer o quê? Escolheu continuar caído. Escolha. Apesar do aviso, escolheu continuar caído. Então a queda é algo que não acontece. A pessoa vendo, eu vou cair, eu tô caindo. Não é assim. A queda é algo que a pessoa às vezes nem percebe. O que está caído, muitas vezes não percebe que está caído. Aí tem que vir o quê? O Senhor Jesus. Lembra depois de onde caíste. Então, quer dizer, ele falou para eles que eles estavam caídos. Eles achavam que estavam bem, que estavam de pé, mas ele chegou e falou e colocou diante deles a real condição. Mas a pessoa tem que fazer o quê? Tem que ouvir também. Não adianta só ele chegar e falar, você tá caído, você não tá bem. Você precisa se levantar. E a pessoa ignorar isso. Porque se ela fizer isso, ela vai continuar como está. Ela vai continuar da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo jeito. Ela vai continuar caída. Por escolha, por opção. E é aquilo que falamos também. Um dos maiores problemas, aliás, uma das principais razões para a pessoa cair, é justamente o pensamento de que ela não pode cair. O pensamento de que, eu caí, eu não vou cair não. Cai mil ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não caio, né? Esse pensamento, ele só contribui para o trabalho do diabo. A pessoa não está percebendo, mas ela está ajudando o diabo a derrubar ela. Por quê? Porque ela pensa que ela não pode cair. Aí porque ela pensa que ela não pode cair, ela não toma cuidado. Porque já que eu não posso cair, eu estava vendo uma placa ontem, né, que me chamou muita atenção, que uma causa de acidentes, a maior causa de acidente é o que? São as distrações. São as distrações. Então, por exemplo, uma pessoa que pensa que ela não pode cair, ela vai andar como? Ela vai andar distraída. Por exemplo, uma pessoa que pensa que não pode sofrer um acidente de carro, ela vai ligar, falar o telefone, ela vai ficar mexendo no celular enquanto está dirigindo. E o que vai acabar acontecendo? Ela vai acabar sofrendo acidente. Por quê? Porque ela achou que isso não poderia acontecer. Então, o pensamento de que uma coisa não pode acontecer já é digamos, a pessoa selando aquilo, diria assim. É a pessoa dando um passo em direção àquilo. Quem pensa que não pode cair já está dando um passo em direção à queda. Ela diz que aquilo não pode acontecer. Esse pensamento dela de que aquilo não pode acontecer já está levando ela próximo ao buraco. Você vê. Mas é assim que o diabo trabalha. Como falamos no início, ele não é burro. Ele não é burro. Ele não vai fazer uma coisa grotesca, escancarada, não. Que dá muito na cara, não. É por baixo do pano. É algo que a pessoa muitas vezes nem percebe. Como aconteceu com a igreja de Éfeso. A igreja estava caída e estava ali trabalhando. Ele estava ali estava caído e estava fazendo ali outras coisas. Ele não estava preocupado em se levantar. Por que não estava preocupado em se levantar? Porque achava que estava de pé. E quantas pessoas não têm estado assim? Achando que estão de pé? Quantas pessoas? E a pessoa morre e se perde. Mas com certeza recebeu o aviso. Levanta. Você caiu. Levanta, se conserta.
Mas aí a pessoa olhou para si e ignorou os avisos que recebeu. Como aconteceu com Saul, como aconteceu com os exemplos que temos mencionado aqui. Ela ignorou isso. Ela achou que ela ainda estava de pé. Aí realmente teve que descer para ver que havia caído, como aconteceu com Lúcifer. Então gostaria que você avaliasse a sua condição espiritual. A queda, ela não é algo planejado. Ninguém diz assim, daqui a um ano eu vou cair. Por exemplo, quem está afastado hoje, afastado literalmente. Porque tem gente afastado dentro e tem gente afastado no sentido literal. Desviado no sentido literal. Quem está desviado hoje, não tinha na sua cabeça, poxa, daqui a um ano eu vou me afastar. Não. Mas foi, ao longo do tempo, a pessoa foi, sabe, se esfriando, se esfriando, se esfriando, até que chegou a esse ponto de se distanciar de vez. Então, quer dizer, não foi algo planejado, não foi algo programado. A queda não é algo planejado, não é algo programado. É algo que acontece gradativamente. Ninguém cai do dia para a noite. Falamos aqui certa vez sobre o exemplo de Davi. A Bíblia só menciona que ele viu uma mulher tomando banho e ele foi lá. Mas o que aconteceu antes desse dia? O que aconteceu nos dias que antecedem a isso? Porque eu duvido que se ele tivesse bem espiritualmente, ele teria caído. Eu duvido. Duvido. Mas aquela queda revelava que já havia um problema antigo ali. Já havia. A Bíblia não menciona, mas é só uma questão de inteligência. É só uma questão de inteligência. É só uma questão de pensar. Se ele caiu, é porque há um tempo atrás, já havia algum tempo que ele não estava bem. O pecado, ele é só a consumação de algo que já vem se arrastando há algum tempo. De um estado que já vem arrastando-se há algum tempo. De uma frieza, de um afastamento, de um distanciamento. E o problema é aquilo que falamos. Dois problemas, a pessoa pensar que não pode cair e o problema da pessoa ignorar os alertas, os avisos. Ela pensar que está de pé estando caída, como a igreja de Éfeso. Mas aí vem alguém e avisa e ela continua. Aí tem a opção a fazer, continuar do jeito que está. Pô. Mas qual que é a parte de Deus? Avisar, você caiu, você não está bem, você precisa de ajuda. Se a pessoa escolher ignorar, é a alma dela, é ela. Né? Então eu gostaria, eu não falo isso por mim, eu falo isso por você, porque eu só posso fazer isso por mim. Que você avaliasse a sua condição espiritual, que você visse como você está, porque a sua alma, se você ignorar isso, é a sua alma, é você, não sou eu. Se você não dá a mínima para isso, é a sua alma, é a sua vida, é você. Nós, como falamos, temos falado sobre isso, nós chegamos aqui e damos a mensagem. O que você vai fazer com ela ou não é responsabilidade sua. Então veja como você está. Veja qual que tem sido a sua condição espiritual. Veja isso agora. Só você pode ver, só você pode olhar para o seu interior e ver como você realmente está. Talvez o seu exterior diz uma coisa, mas o seu interior diz outra coisa. O seu exterior diz que você está bem. Pelas conquistas, por isso, por aquele outro, pelo título que você tem, mas o seu interior diz que não está nada bem. Aí a pessoa tem que escolher. O que eu prefiro? Manter a aparência que estou bem ou verdadeiramente estar bem? Preciso fazer uma escolha. Parecer que está de pé ou realmente está de pé? Porque o salvo não vai ser o que parece estar de pé. Vai ser aquele que realmente está de pé. Então, veja isso por você mesmo, por você mesma. Não é por mim não, é por você, pela sua alma. Porque se isso não for visto aqui, do que adianta isso ser visto depois? Do que adianta a pessoa descobrir que estava caída depois que estiver no inferno? Adianta alguma coisa? Não vai poder sair de lá.
Então a melhor coisa a se fazer é ver isso aqui agora. É se atentar para isso aqui e agora. Ou se você percebe que você não está bem, você em algum momento caiu, como a igreja de Éfeso, que caiu e achou que estava tudo bem, achou que estava bem, porque ela estava dando continuidade, ela estava seguindo a vida, como se ainda estivesse tudo bem. Como se ela ainda estivesse de pé, mas ela estava caída. Ela estava perdida, mas continuava como se tivesse tudo certo. Mas não estava tudo certo, estava tudo errado. Se você reconhece que não está tudo bem, que não está tudo certo, e você quer se consertar, se você quer fazer aquilo que o Senhor Jesus falou, arrepende-te e pratica as primeiras obras, fale com Ele aí nesse momento. Faz a sua oração. Você que reconhece que você não está bem. Você que reconhece que você se perdeu, que você caiu. Que você se distanciou, que você se afastou de Deus. Faça isso agora. Faz a sua oração nesse momento. De conserto, de reconciliação. E tome a decisão de deixar para trás tudo, todo pecado, todo erro. Tome a decisão de se colocar de pé. Porque só quem reconhece que caiu vai se colocar de pé. Quem não reconhece que caiu nunca vai se levantar. Nunca vai se levantar. Mas se você reconhece, se levante agora. Deixe para trás o erro e decida a partir de hoje se submeter a Deus, obedecer a sua palavra. Seguir a direção, a orientação, o conselho dele a partir de hoje. E permanecer nisso, sempre estando em estado de alerta, sempre estando em estado de vigilância com relação ao seu estado espiritual. Nós temos que sempre nos avaliar. Nós temos que sempre observar como nós estamos, porque ninguém melhor do que eu para ver como eu estou e procurar dar ouvidos à voz de Deus. Porque Deus, ele fala como ele falou a essa igreja. Ele não quer perder ninguém, então ele faz o que ele fala. E ele não pode ser ignorado, porque é a voz de Deus. Então esteja sempre alerta, esteja sempre vigilante, atento, atenta à sua condição espiritual, para ver como você está. Porque, como falamos, a queda não é algo que acontece de forma planejada, não é algo que acontece de forma programada. Ela acontece com o tempo, a pessoa vai se esfriando, vai deixando, vai parando, e daqui a pouco a pessoa está caída. Então a queda não faz parte do seu projeto. A queda não é um projeto, isso é um projeto do diabo. E esse projeto dele é executado de uma forma silenciosa, sorrateira, sem que a pessoa perceba, sem que a pessoa enxergue. Por isso que nós temos que estar atentos, por isso que nós temos que estar vigilantes, para não se afastar com o passar do tempo. O diabo não derruba ninguém do dia para a noite ou da noite para o dia. Ele sabe que isso exige trabalho, ele sabe que isso leva tempo. Então ele vai trabalhar com o tempo. Tome cuidado. É a sua alma, tome cuidado, vigie, abra os olhos. Não seja aquela pessoa, desculpe falar, louca, que pensa que não pode cair. Porque se você pensa que não pode cair, você está dando um passo rumo à queda. Tudo que o diabo quer é que nós venhamos ter esse pensamento. Eu não posso cair. Ainda que todo mundo caia, eu não vou cair. Nós não podemos ter esse pensamento, não. Nós temos que ser aquela pessoa pé no chão. O que está escrito? O que está de pé, cuide para não cair. Não está escrito assim, eu não posso cair. Não está escrito isso. Está escrito que o que está de pé, cuide para não cair. Então nós temos que dar atenção ao que está escrito. Que qualquer um pode cair. Qualquer um que está de pé.
Se eu estou de pé, eu posso cair. Então eu vou fazer o quê? Eu vou cuidar para não cair. Eu não vou achar que eu não posso cair. Só não pode cair quem já está caído. Já está caído, como é que vai cair? Mas quem está de pé precisa cuidar para não cair. Então, se você quer permanecer até o final, vigie, cuide, tome cuidado, preste atenção, se atente. É uma luta espiritual, não é física. Para a gente vencer, para nós vencermos, nós temos que ter mais do que olhos físicos, nós temos que ter olhos espirituais, para não se deixar levar pelas ciladas do mal.